Bom dia, eu e o meu grupo ficamos responsáveis pelo bloco Mercosul. O grupo é composto por Aquiles, Lucas e Moacir. Eu vou falar um pouco sobre a história, alguns objetivos deste bloco e os países associados que fazem parte. Embora tenha sido criado somente em 1991, os princípios para a criação dessa área de livre comércio e circulação na América do Sul vem desde a época de 1980. Recém-saídos da ditadura militar, o Brasil e a Argentina eles assinaram um tratado, que foi o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, em 1988, isso. E esse tratado ele era a fim de inaugurar um novo marco nas relações internacionais em ambos os países. Esse tratado também tinha como meta estabelecer um mercado comum na América do Sul, ao qual outros países latino-americanos poderiam se vincular. E desta maneira, os presidentes do Uruguai e do Paraguai também se juntaram a essa iniciativa. E logo depois, o bloco foi oficializado, dia 26 de março de 1991, a partir da assinatura do Tratado de Assunção, no Paraguai. O Mercosul é a sigla para Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico composto atualmente por 4 países na América do Sul, criado em 26 de março de 1991, como eu tinha dito no começo. E atualmente o Mercosul é composto por estados partes que possuem voz e voto, e tem os estados associados que apenas participam das discussões, mas não têm poder de decisão. E os estados partes são 5, é o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. E tem os estados associados, que é o Chile desde 1996, tem o Peru desde 2003, tem a Colômbia, tem o Equador desde 2004, tem a Guiana e tem o Suriname desde 2013. E o Paraguai, ele é membro desta criação do Mercosul, mas ele foi suspenso de forma temporária do bloco em função da deposição do ex-presidente Fernando Lugo em junho de 2012. E cabe dizer que o Paraguai só foi suspenso de acordos políticos, pois os econômicos continuaram em vigor. No entanto, em 2013 ele foi reincorporado à instituição. E também teve a Venezuela, que entrou no bloco em 2012, só que ela foi suspensa em 2017, isso porque o país não estava cumprindo os objetivos traçados, que era sobretudo relacionados à democracia e aos direitos humanos. E a Bolívia ela deu mais um passo para a sua incorporação efetiva no bloco em 2015, quando assumiu o protocolo de adesão ao Mercosul. Então, os objetivos do Mercosul. O Mercosul ele tem como objetivo promover a integração dos países da América do Sul, especialmente os do Cone Sul, nos âmbitos econômicos, políticos e social, igualmente. E eles desejam preservar a democracia dos países do continente sul-americano. O principal requisito para poder entrar no bloco é possuir um governo democrático. Países que não cumprirem esta regra são suspensos de forma temporária ou permanente do bloco, como já aconteceu com o Paraguai em 2012 e com a Venezuela em 2017. E o Mercosul ele também promove a integração dos povos sul-americanos através de amostras e bienais de arte, entendeu? O Dia do Mercosul ele é celebrado anualmente, dia 26 de março, e a cada ano existe um tema em torno do mercado comum. Bom, agora eu vou falar sobre a organização do Mercosul. Partindo do protocolo de Ouro Preto, assinado em 17 de dezembro de 1994, o Mercosul ele tem uma estrutura institucional composta pelo Conselho do Mercado Comum, que é o CMC, que é o instrumento encarregado da direção política no processo de integração, entende? A presidência desse conselho ela é exercida de maneira rotativa a cada 6 meses por cada um dos estados partes. Tem o Grupo Mercado Comum, que é o GMC, que trata-se de um grupo com poder de decisão para fixar programas de trabalho e negociação de acordo com os terceiros em nome do Mercosul. Tem a Comissão do Comércio do Mercosul, que é o CCM, que ele auxilia o GMC a elaborar a política comercial do bloco. Tem a Comissão Parlamentar Conjunta, que é
CPC, que possui caráter consultivo, deliberativo e de formulação de declarações, de disposições e recomendações, e possui até 64 parlamentares. E tem o Fórum Consultivo Econômico-Social, que é o FCS, é um órgão de consulta que figura entre os setores da economia e da sociedade, manifesta-se por indicações ao GMC. Tem também a Secretaria do Mercosul, que é a SM, que é de estatuto permanente, sediada em Montevidéu, no Uruguai. E tem o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que é o FUNCEM, destinado a financiar programas de promoção e convergência estrutural. Tem um protocolo de Olivos, que serve para a solução das controvérsias entre os Estados-partes. A partir da admissão desse protocolo, foi estabelecido o Tribunal Permanente de Revisão com o intuito, de garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento do conjunto normativo do bloco. E também tem o Instituto Social do Mercosul, que tem o objetivo de subsidiar a formulação de políticas sociais em nível regional. Também tem a estrutura do Mercosul, que também possui órgãos específicos para a resolução de controvérsias, tem tal como o Tribunal Permanente de Revisão. Então, atualmente, o Mercosul ele continua se propondo a ser uma área de livre comércio e uma união aduaneira. Os maiores avanços até agora foram em relação ao comércio, mas na conjuntura da crise econômica internacional há uma tentativa de protecionismo dos menos desenvolvidos em relação ao Brasil. De qualquer maneira, não se pode dizer que as economias se fecharam, pois elas buscam proteger seus produtos para não sofrer concorrência de outros países, sobretudo o Brasil. E tem um professor que ele se chama Rezende, que ele acredita que ainda há alguns passos importantes a serem dados até se chegar ao objetivo comum. Que ele diz que nada cresce pronto, tudo se sujeita a um processo histórico, porém nunca houve tanto intercâmbio cultural, econômico e social entre os países como há hoje, além da defesa dos regimes democráticos. Por isso não se pode falar em fracasso desse bloco. E uma curiosidade é que o bloco ele conseguiu impedir, por exemplo, a tentativa do golpe militar no Paraguai em 96, ameaçando expulsar o país do Mercosul caso houvesse a tomada do poder à força. E mais recentemente houve uma mobilização para revigorar o parlamento do Mercosul, no sentido de os representantes passarem por um processo eleitoral e fugindo da simples indicação do Congresso Nacional de cada país. E o que se pretende é ter um parlamento nos moldes daquele que existe na União Europeia. Já no ponto de vista cultural, uma medida importante que está sendo desenvolvida é a implementação do ensino de idiomas, como o espanhol no Brasil e o do português em outros países, além de intercâmbios intelectuais e universitários com a validação de diplomas entre as nações. E para fechar minha parte sobre esse tema, eu vi uma curiosidade sobre alguns professores que falavam que é estratégico para o Brasil continuar dentro do Mercosul, para ele poder ter mais força junto com os outros países que fazem parte, para negociações com a União Europeia, por exemplo. Mesmo que com essa diferença de contribuição econômica dentro do bloco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Eduardo, sou aluno de Economia. Vim falar um pouco sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, e suas características, regras, taxas, curiosidades, essas coisas que abordam esse tema. A primeira coisa que eu tenho que falar quando a gente fala de Mercosul é o que é o Mercosul. O Mercosul é a União Aduaneira, por mais que o seu nome seja Mercado Comum. No nível de integridade econômica,
o Mercosul é considerado uma união aduaneira. Isso por dois motivos. Porque possui a taxa TEC e possui áreas de livre comércio. E são as duas características necessárias para se tornar uma união aduaneira. A meta na criação do Mercosul era ser um mercado comum. E para ser um mercado comum, além da taxa TEC e áreas de livre comércio, seriam necessários também outros passos, como por exemplo a livre circulação de pessoas e capital, coisa que atualmente o Mercosul não tem. Em 2016, até foi aprovado a regra da possibilidade de livre circulação de pessoas, só que é só para turismo. Uma livre circulação de pessoas, de fato, aconteceria quando você só com seu RG pudesse morar em outro país que faz parte do Mercosul. Isso ainda não é possível. Para você morar em outro país como o Chile, você precisa de diversos outros documentos. Falando um pouco mais sobre a taxa TEC agora, a taxa TEC é uma taxa que funciona da seguinte forma. Qualquer país que tente comercializar com você, que é fora do Mercosul, na verdade não necessariamente país, qualquer ofertante de qualquer que seja o produto, ela vai ter que pagar entre 0 a 20% em cima daquele produto, de acordo com as regras que ficam na nomenclatura comum, que eu vou citar um pouco mais para frente. Essa TEC se traduz para taxa externa comum. E essa taxa TEC funciona mais ou menos da seguinte forma. De 0 a 12 são os bens de matéria-prima. De 12 a 16 são os bens capitais. E de 16 a 20 normalmente são bens de consumo. É mais ou menos assim que se enquadram os valores da taxa TEC. E onde eu confirmo esses valores para poder saber quanto vou pagar se eu for importar alguma coisa, quanto de TEC eu vou ter que pagar. Tem um site que se chama Nomenclatura Comum, e lá está listado todos os itens, todas as taxas, todos os produtos que são taxados. Inclusive tem 1.504 páginas de registro comum, com 10 produtos cada página. Isso dá uns 15 mil produtos, uns 15 mil bens que estão taxados. Bastante coisa. Bom, e mais vários produtos também são registrados, mas não são taxados pelo TEC. Esses produtos, normalmente, eles são mostrados numa lista chamada LETEC. São produtos excluídos dessa taxação. Também tem produtos que são excluídos dessa taxação por fazer parte de algum acordo do OMC. E também tem uma regrinha sobre a TEC, que é o seguinte: se o país ele tiver com baixa capitalização daquele determinado bem, ele pode pedir para excluir aquele bem do TEC, porque é vantajoso para o país fazer isso, e porque também é considerado uma situação de emergência, quando não tem, principalmente quando é um bem de matéria-prima e que aquele país não tem mais aquela matéria-prima estocada, não tem estoque daquela matéria-prima no país, então ele pode pedir para isentar aquele produto do TEC por um tempo, para pedir de outro lugar que tenha mais disponibilidade, justamente para sair dessa situação de não ter estoque. Falando mais sobre vantagens de participar do Mercosul, todos os países praticamente da América do Sul fazem parte do Mercosul, com a exceção de um ou outro, como a Venezuela. Mas a Venezuela, inclusive, ela não só fazia parte do Mercosul, como era um membro efetivo. Tem diferença entre membro efetivo e membro convidado. O membro convidado, que é a maior parte dos países da América do Sul e do Mercosul, só se beneficiam das vantagens comerciais. Um membro efetivo, ele se beneficia das vantagens comerciais e das vantagens políticas. Porque um membro efetivo são os membros, atualmente são os membros fundadores, que é o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Esses membros que são, além dos efetivos e também são os que criaram, os fundadores,
eles têm uma vantagem política muito forte, uma vantagem macroeconômica muito forte. E essa vantagem é muitas vezes utilizada para conseguir acordos com mais facilidade, acordos comerciais com mais facilidade com tantos outros grupos comerciais, outros grupos de integração, quanto própria vantagem política, porque ser um membro efetivo dá poder de voto para aquele país, dá um poder de soberania para aquele país dentro do Mercosul, do seu grupo específico. Mas falando um pouco mais sobre curiosidades, se o Mercosul fosse um país, ele estaria em quinto lugar no ranking de país mais rico, com um PIB de 15 trilhões. Outra coisa interessante é que o principal parceiro comercial do Mercosul é a China, negociando principalmente soja e carne bovina com eles. Outro interesse que o Mercosul tem é a própria União Europeia, que é um exemplo excelente de integração econômica. O mais alto possível nível de integração econômica ele já tem, que é a integração tanto monetária quanto política. Sobre os países que são membros efetivos, é bem possível que no futuro próximo, a gente tenha mais um país efetivo, que é a Bolívia, que por mais que já tentou diversas vezes integrar os membros efetivos, mas por problemas políticos internos não foi tão eficiente a entrada, na verdade não foi aceita a entrada, mas provavelmente no futuro próximo a Bolívia talvez se torne um membro efetivo. Uma coisa interessante que eu vou comentar só por cima, porque provavelmente meu amigo Lucas, o próximo a falar sobre o tema, vai falar, é que o nosso governo atual ela não vê o Mercosul como uma vantagem tão grande. Por isso que provavelmente, enquanto se mantiver o governo atual, o progresso rumo a uma integração maior, que seria um mercado comum, vai ficar um pouco estagnado. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, de fato, se o Mercosul fosse um país, seria o quinto em economia, só que metade da renda, do PIB do Mercosul vem diretamente do Brasil. Então o Brasil é um lote dominante dentro do Mercosul. O interessante de comentar é que os principais bens que tem LATEC, que tem isenção na taxa TEC no Brasil, são os bens automotivos. E também tem brinquedos de plástico, que eu achei até uma coisa interessante. Aqueles bonecos de plástico sem muita articulação, normalmente de R$ 2,99, R$ 1,99, eles são isentos da taxa LATEC. Os brinquedos que começam a ser taxados como bens de consumo normalmente são os bens que têm algum tipo de tecnologia inclusa neles, como carrinhos elétricos, carrinhos de controle remoto, brinquedos triciclos elétricos. Aí já é tudo taxado com 20%, como é previsto a taxa TEC para bens de consumo. É bastante interessante. No mais, acho que comentei quase sobre tudo que eu queria comentar. Vou passar minha vez para o meu amigo Lucas. Boa noite, professor. Meu nome é Lucas. Eu vou falar sobre as atualidades em decorrência dos novos acontecimentos do Mercosul. Eu vou falar mais um pouco ali desde 2018 até os dias atuais. No início do mandato, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, ele já, em uma entrevista, ficou famosa, que ele fala que o Mercosul e a Argentina não serão as prioridades do governo. Ou seja, o Paulo Guedes, por ser um liberal, ele enxerga o lado ruim do acordo com muito mais relevância do que o lado bom, que sempre tem dois lados, não é isso? Paulo Guedes ele acha, e realmente tem, que há uma acomodação em relação à indústria e à economia, já que os países eles têm que se comercializar entre si. Por exemplo, o Brasil tem que comprar garrafas PETs da Argentina,
ele não pode comprar lá dos Estados Unidos, porque se não tem a TEC, que vai fazer com que o Brasil, pague 35% do imposto, né, sobre as garrafas importadas dos Estados Unidos, sendo que com ele comprando da Argentina sairia muito mais barato, né? Porém, essa qualidade da Argentina, das garrafas, sei lá, do celular da Argentina, não pode ser tão boa quanto a dos Estados Unidos. Ou seja, essa falta de competição, essa obrigação dos países se comercializarem entre si, com esse imposto tão pesado, pode e gera uma acomodação e falta de competição nessa economia desse bloco. Outra coisa é a burocracia, certo? Ou seja, quando um país ele não pode assinar acordo com outro país de fora do bloco sem que todos os países do bloco também entrem no acordo. E isso deixa um processo muito mais burocrático, né? Ou seja, para você ver, só foi assinado até hoje acordos com 3 países e 3 países que não têm muita expressão. No caso, foi a Palestina, o Egito e Israel, né? Enfim, no caso, esses são os pontos que o então ministro e atual da Economia, né, Paulo Guedes, ele acha ruim. Porém, né, tudo tem seu lado bom e ruim. O lado bom é que o bloco ele é responsável por cerca de 25% das exportações brasileiras, certo? Em 2017, o superávit foi de 9,1 bilhões de dólares. O menor saldo até então é de 2019, com cerca de 181 milhões. No caso aí, é muito por conta da questão econômica mesmo, que os países estão vivendo, principalmente a Argentina, né? Que é o nosso principal destino de exportação dos nossos produtos. Por exemplo, vai muito carro do Brasil para a Argentina. A Argentina, graças à TEC, agora, se por um lado ela é prejudicial, por outro ela também nos ajuda. Ou seja, a Argentina ela não pode ir negociar um acordo para comprar carros mais baratos da Coreia, do Japão, por exemplo, da Alemanha. Porque se ela resolver comprar, ela vai ter que pagar um imposto de 35%. Né? Agora não. O Brasil, ela vem aqui no Brasil e consegue comprar muito mais barato. Porém, ela vai adquirir uns carros, né, que vão ser um valor mais alto, não irão ter tanta tecnologia como se ela importasse direto desses países. E isso beneficia e muito o Brasil, né? Porque é muita exportação, é muito produto industrial, principalmente, que o Brasil exporta, né, para os países membros do bloco. O bloco também é responsável por cerca do destino, né, de 7 mil empresas brasileiras, ou seja, 7 mil empresas brasileiras que exportam suas mercadorias para o bloco. Ou seja, não é só montadora de veículos, não são apenas empresas grandes, são também micro, médias e pequenas empresas. Tá? Em 2020, a Argentina representou 68% das exportações brasileiras, acompanhadas pelo Paraguai, 17%, e o Uruguai, que são responsáveis por 14%. As importações é um saldo muito positivo para o Brasil. Em 2020, a Argentina representou 60% das importações brasileiras, e acompanhada por Paraguai e Uruguai. Paraguai com 25% e o Uruguai com 9,3%. A Argentina também, né, por ser um país muito mais desenvolvido do que Paraguai e Uruguai, acaba sendo beneficiada porque o Brasil compra muito dela também. Mas a relação de troca é extremamente lucrativa para o Brasil. Por exemplo, o tipo de produto que a gente exporta desses países são produtos com baixo teor econômico. Por exemplo, trigo, produtos químicos, garrafas PETs, matérias assim mais derivadas do petróleo. Ou seja, quando o Brasil traz, por exemplo, um container de garrafa PET e manda um carro, 3, 4 carros para a Argentina, essa troca é muito mais favorável para o Brasil. Ou seja, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Se por um lado a gente deixa de ter uma competição maior com o mercado externo, ter produtos mais competitivos, por outro lado a gente exporta e ganha muito mais em relação aos outros países. Certo? Outra coisa que está bem recente, né, foi em 2019, foi assinado o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ou seja, esse acordo ele busca eliminar as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os blocos. Né? Ou seja, alguns produtos terão a eliminação de tarifas, certo? Isso como se fosse um livre comércio entre todos os países dos dois blocos. Ou
seja, aí a gente tem um aumento na competitividade, né, certo? A gente compete com o mercado externo e também tem acesso a produtos mais tecnológicos lá da Europa, certo? E por um valor muito menor, que serão muito baixas a tarifa. Ou seja, a gente pega carro de lá, por exemplo, pega motor de carro por um preço muito mais barato e consegue vender também para a nossa economia interna um produto de mais qualidade e barato. O PIB, né, juntando esses dois blocos, são cerca de 20 trilhões de dólares. É um acordo assim que, se for ratificado mesmo, seria o maior acordo do planeta até então, certo? Alguns fatos sobre a União Mercosul e a União Europeia é que prevê, né, como eu já disse, a tarifa de exportações dos dois blocos caiam e vai cair de forma gradual, né? Isenta a taxas de importações de determinados produtos e estabelece cotas para redução e tarifas em casos especiais, como carnes e etanol, né? Um exemplo são os produtos industriais que em até 10 anos poderão ser exportados para a União Europeia sem taxas, certo? Além disso, o acordo prevê que, um ponto muito importante, que empresas da União Europeia e do Mercosul elas possam participar de licitações políticas entre os dois blocos. Ou seja, empresas brasileiras podem participar de uma licitação que estiver ocorrendo na Alemanha, por exemplo, na França. Isso é uma coisa muito importante também a ser levada em conta. Os blocos também se comprometem a implementar efetivamente o Acordo de Paris, né, e proteger também os direitos trabalhistas. Nesse caso, é uma questão mais ambiental, certo? Que tem que ser seguida por os países que compõem esses dois blocos, né? Os dois blocos juntos representam cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas, certo? Ou seja, é muito dinheiro circulando entre esses dois blocos e é uma coisa que tem seu lado positivo e também tem o seu lado negativo, né? Que a gente vai ver mais pra frente, certo? O Mercosul e a União Europeia, ele precisa ser ratificado por todos os países da União Europeia e do Mercosul. E essa ratificação, nos últimos anos, ela tem se alastrado e é comum que vai demorar muito, muito acordo, muita negociação entre vários países para todo mundo dar seu ok. Então demora muito esse processo. O que tem atrasado, né, por exemplo, são questões principalmente envolvendo o Brasil, a imagem do Brasil, referente a questões ambientais. Né? As eleições municipais, por exemplo, da França, em 2020, ela demonstrou que o lado, o partido político verde da França ganhou, elegeu muitos políticos, certo? Muito deputado, muito prefeito. Ou seja, na Europa principalmente, é muito forte essa questão do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente. Ou seja, se para os eleitores existe essa preocupação, os políticos eles têm que demonstrar essa preocupação também. Ou seja, quando o Brasil passa uma imagem negativa referente a esse tipo de assunto, é lógico que os políticos, para agradar seu eleitorado, eles vão demonstrar preocupação, eles vão criticar muitas vezes também o jeito com que o Brasil está tratando a coisa, né? Ou seja, por exemplo, a Covid-19, né? Teve uma série de políticas assim negacionistas, ao meu ver, né, do governo, que isso atrapalha muito esses acordos, certo? Porque, pô, o cara lá da França vai pensar, meu governo apoia esse cara que é contra a vacina. Ou seja, é uma coisa muito séria que tem que ter muito cuidado, porque esses processos eles são muito burocráticos e precisam de muita negociação. E também né, de pensamentos muito alinhados. Né? Também tem a questão né, do desmatamento e a queimada, a questão ambiental também é superior até a questão da Covid, da vacinação, que nos últimos anos, né, durante o governo Bolsonaro principalmente, está sendo muito criticada e o governo ele não tem um cuidado de tentar né, melhorar essa imagem. Ele não parece que passa isso. Outra coisa que chamou a atenção foi aquela reunião né, ministerial, que foi logo após a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde então o ministro Ricardo Salles, ele fala aquela questão, vamos aproveitar que o pessoal está todo com a atenção virada para a Covid, para a gente aprovar nossas emendas e passar a boiada, né, de desregulamentação. Ou seja,
isso principalmente chamou muita atenção na Europa, foi muito criticado, porque no momento em que está todo mundo em uma situação de pandemia, muita gente morrendo, passando mal, hospitais lotados, e dar um comentário desse foi muito prejudicial à imagem brasileira nesse momento. Ou seja, isso acaba por atrasar ainda mais, né, esse processo entre o acordo de Mercosul e a União Europeia. Eu vou falar agora um pouco sobre o Jordi Cañas, né, que é um eurodeputado. Ele é o relator do acordo no Parlamento Europeu. Ou seja, ele vai lá, ele vai negociar com todos os países para tentar a ratificação, né, e o ok de todos os países da União Europeia. Em uma entrevista ele fala muitas vezes a seguinte frase: o Brasil não é Bolsonaro. Ou seja, o Brasil, na verdade, todos os países, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, eles têm que entender que esse acordo é um projeto de Estado e não de governo. Ou seja, a União Europeia ele não vai estar assinando um acordo com o Bolsonaro, né? Porque assim como em toda democracia, o governo dele passa e vem outros, assim como passa lá na França, na Alemanha, enfim. Então, ele vê muito isso, que apesar de que o Bolsonaro tem passado, não está sabendo, né, muitas vezes, cuidar da imagem do Brasil, e não se alinhado a esses pensamentos mais de proteção ao meio ambiente e tal, ele acaba por tentar, né, por tentar dizer, não, esse lado aqui é o melhor, a gente vai assinar um acordo, a gente vai evoluir o país e não o governo. A gente não quer essa ligação, né? Porém, né, não tem para onde correr, os países acabam ligando muito para esse assunto e atrasa ainda mais, como já falei. O relator também, o deputado, ele ainda acaba de falar um pouco sobre a questão da França, né? Existe um atrito muito grande entre o presidente da França e o presidente brasileiro. Ele fala é preciso ser respeitoso com a independência e a autonomia do país. Ou seja, é uma cutucada também na França, né, que o Brasil ele é independente, certo? Você tem que respeitar as decisões dele, né? Então, ele está procurando um meio termo, não tanto puxar tanto para esse lado de direita, nem tanto para a esquerda, ele está tentando puxar um centro para justamente conseguir a ratificação de todos esses países. Ele fala, né, que assim é melhor não uma assinatura desse acordo. Lógico que é melhor, né? Ele fala que quando a gente, por exemplo, vamos supor que todo mundo lá da França assinou, ratificou o projeto, né? o acordo. Ou seja, em um acordo, né, como eu já falei, tem o cumprimento obrigatório do Acordo de Paris. Ou seja, quando esse acordo é selado, todos os países eles terão que cumprir esse Acordo de Paris. Ou seja, obrigatoriamente, independente de governo, por exemplo, se o Bolsonaro for reeleito, obrigatoriamente ele terá que seguir esse acordo, certo? Porque é uma cláusula obrigatória no, no contrato, certo? Ou seja, beleza, eles não ligam para o meio ambiente, mas se a gente assinar, se a gente der ok, eles terão que ligar, eles serão obrigados a ligar para esse meio, né? E terão que cumprir. Ou seja, ele fala, por um lado será melhor a gente assinar, porque a gente meio que vai estar controlando e forçando o governo a cuidar desse tema. Não é? As eleições da França, agora recentemente, né, esse mês, apesar do Macron ser reeleito, né, o Macron é o cara que puxa muito para o lado do meio ambiente, que tem um atrito com o Bolsonaro, ele fala que se recusa a avançar por defender a biodiversidade e por causa do desmatamento. Por outro lado, a sua principal concorrente, que foi para o segundo turno, que é a Le Pen, ela falou, estou em desacordo sobre muitos pontos de alguns acordos de livre comércio, nos quais sacrificamos nossos produtores à concorrência dos frangos do Brasil. Ou seja, se por um lado tem a questão econômica e esse outro lado está sendo muito, muito, muito comum, que é a competitividade que terão as empresas internas desses dois blocos, né? Ou seja, o pessoal da Europa, principalmente os agricultores, estão muito preocupados com a agricultura, principalmente dos países do Mercosul, que é muito forte, né, por ser países emergentes, costumam ter uma agricultura bem forte, principalmente a brasileira, e estão muito preocupados com isso, né? Porém, o próprio relator, o eurodeputado, né, Jordi Cañas, ele fala um pouco que essa pressão não tem por que existir, porque as exportações entre esses países já existem e realmente
registre, Paraguai, Uruguai, Brasil, exportam muito, principalmente carne e soja, milho, enfim, para a Europa. Assim como a Europa é, exporta muito para o Brasil e os países emergentes. Ou seja, 80% da produção manufaturada da Europa é exportada. Ou seja, e fechar essa porta, esse acordo para um bloco que tem cerca de 400 milhões de habitantes, que é o caso do Mercosul, não seria muito inteligente, né, segundo ele, e não seria mesmo, porque eles têm uma pauta muito mais industrializada, né, e essa relação seria muito mais positiva. Ou seja, se fechar as portas a um mercado de 400 milhões de habitantes é uma coisa bem negativa, né? Tem que se pensar muito. Ou seja, esse acordo, o Mercosul, como eu já falei, ele tem seus lados bons, tem seu lado ruim. Uma coisa que eu acho que deveria ser feito é abaixar um pouco essa tarifa, essa TEC, né? Para conseguir uma competitividade melhor, uma desburocratização maior em relação ao acordo, que alinhado assim sirva todos os países membros do Mercosul. A questão do Mercosul e da União Europeia será um acordo assim extremamente bom para todo mundo, né? É lógico, empresas principalmente nacionais, algumas irão sofrer, né? Porque não tem como, é uma competição, as empresas vão perder, outras vão ganhar, mas eu acredito que ocorrerá um nascimento, né, de uma economia mais forte, né? A gente vai conseguir ter mais tecnologia com essa competição. A gente não vai se sentir acomodado como a gente já é no Mercosul, tendo produtos poucos industrializados, poucos tecnológicos. E com a entrada desse acordo, eu acho que seria muito positivo para todo mundo, certo? E essa aqui é a minha apresentação, professor. Me desculpe por se estender novamente, mas agradeço a atenção do senhor e boa noite. E a gente fica no aguardo aí da nota do senhor. Até mais.